Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas e nesse vídeo aqui nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Mão e a Luva do Machado de Assis, nosso projeto de leitura do Machadão em ordem cronológica, e nós estamos agora no capítulo 16, chamado A Confissão. Antes de iniciar o capítulo 16, vamos lembrar o que aconteceu no capítulo anterior, certo? Então, o Jorge, o sobrinho da baronesa, pediu a mão da Guiomar, Jorge, o segundo pretendente da Guiomar, certo? Pediu a mão da Guiomar para a baronesa, sem o consentimento da Guiomar. A Guiomar não quer nada com o Jorge, tá? Então, foi isso que aconteceu. Vamos agora para o capítulo 16, e nesse capítulo 16... agora, nós não estamos mais vendo a cena da baronesa com a Guiomar. A gente vai ver agora uma cena na casa do Luiz Alves. Então, vamos lá. Na mesma noite em que Jorge, cedendo às sugestões de Senhora Oswald, tentava o último recurso que no entender da inglesa havia, achava-se Luiz Alves em casa, comodamente sentado numa poltrona de couro, defronte da janela, com os olhos no mar e o pensamento nas suas duas candidaturas vencidas. Meia-noite estava a pingar, uma pessoa descia de um tílburi e batia-lhe à porta, era Estevão. Então, ao mesmo tempo que aconteceu esse fato, né, do Jorge pedir a mão da Guiomar lá na casa da Guiomar, da baronesa, ao mesmo tempo estava o Luiz Alves na casa dele, e daí o Estevão chega, o Luiz Alves o terceiro pretendente e o Estevão o primeiro pretendente. Então vamos ver. Só que o Estevão não sabe, né, que o Luiz Alves é esse terceiro pretendente, ele não faz ideia, tá? Então o Estevão, na verdade, ele acredita que há ainda uma esperança para a Guiomar gostar dele. Então vamos ver, o Estevão chega na casa do Luiz. Luiz Alves, naturalmente, admirou-se de o ver ali àquela hora, mas Estevão explicou-lhe tudo. Venho passar meia hora contigo ou a noite toda se quiseres. Estava em casa, aborrecido a pensar. Bem sabes em quê? Nela, interrompeu Luiz Alves. Agora e sempre. Luiz Alves torceu o bigode e olhou 3 ou 4 vezes para o colega, enquanto este tirava o chapéu e dispunha-se a ir buscar outra cadeira para sentar-se ao pé do outro. Estevão, disse Luiz, depois de alguns instantes de reflexão e voltando a poltrona para dentro. Ouve-me primeiro e resolverás depois se ficas à noite ou se te vais embora imediatamente. Talvez escolha este último alvitre. Vais falar-me de Guiomar? Justamente. Então, olha só. O Estevão chega na casa do Luiz Alves, o Luiz Alves fala assim, bom, então me escuta que eu tenho alguma coisa da Guiomar para falar para você e talvez você queira ir embora imediatamente. Lembrando também, é sempre bom, né, relembrar que em capítulos anteriores, o que tinha acontecido? O Estevão estava lá sofrendo pela Guiomar, o Luiz Alves, já com segundas intenções, disse o seguinte para o Estevão, ó, vamos parar com esse sofrimento bobo, vamos parar com esse mimimi e esqueça a Guiomar. Eu vou conversar então com a Guiomar, se você tiver qualquer chance, eu falo para você, se você não tiver chance nenhuma, você vai me prometer que você vai esquecer ela. E o Estevão concordou, certo? Isso tinha acontecido em capítulos anteriores. Estevão sentou-se defronte de Luiz Alves, seu coração batia apressado. Dissera-se que toda a sua vida pendia dos lábios do amigo. Houve um instante de silêncio. Nenhuma esperança, então, murmurou Estevão. Disseste a fatal palavra, exclamou Luiz Alves. Sim, não tens nenhuma esperança. Mas, como sabes, não me interrogues, eu não poderia dizer-te tudo o que há, poupa-me ao menos esse triste dever. Estevão sentiu arrasarem-se-lhe os olhos d'água, quis falar, mas as palavras iam-lhe saindo envoltas em soluços. Começou a chorar, tá? Por quê? Porque o Luiz Alves então falou, ó, não tem chance nenhuma, esquece, tá? O Estevão não se conteve e começou a soluçar. Luiz Alves fumava tranquilamente, acompanhando com os olhos os rolinhos de fumo que lhe fugiam da ponta do charuto. Esse silêncio durou cerca de 10 minutos.
O mar batia compassadamente na praia, a voz da onda e o latido de um cão ao longe eram os únicos sons que vinham quebrar a mudez daquela hora solene para um desses dois homens que ia perder até o repouso da esperança. Estevão foi o primeiro que falou. Ama a outro, não é? Perguntou ele com voz trêmula. Ama, respondeu subitamente Luiz. Então Estevão já sacou. Mas peraí, então se você está falando para mim que eu não tenho nenhuma esperança com ela, né? Não posso ter nenhuma esperança com ela, é porque então ela está amando o outro, certo? E o Luiz concordou. Estevão ergueu-se e deu alguns passos na sala sem dizer palavra, a morder a ponta do bigode, parando às vezes, outras traduzindo com um gesto desordenado os sentimentos que lhe tumultuavam no coração. A dor devia ser grande, mas a manifestação já não era a mesma que o leitor lhe viu 2 anos antes, quando ele foi confiar ao amigo o primeiro desengano de Guiomar. Parece-me que eu adivinhava isto mesmo, disse ele enfim, parando em frente de Luiz Alves. Este desejo que me acometeu de vir aqui a esta hora, sem certeza de encontrar-te, era mais um benefício do meu destino. Devia esperá-lo. Que vida tem sido a minha, Luiz? Agarrei-me, nem sei porquê, a esperança de ser amado por ela, de a vencer pela piedade ou pelo remorso, ou por qualquer outro motivo que fosse. O motivo importava pouco. O essencial é que ela me pagasse em ternura o amor, todas as dores que curti, as lágrimas todas que tenho devorado em silêncio. E era só essa esperança que ainda me dava forças, que me fazia crer feliz. Como pôde ser um desgraçado? Como podia ser-lo eu que nasci debaixo de ruim estrela? Oh, se tu souberas! Não sabes, nem ela também, ninguém sabe, nem saberá nunca tudo quanto tenho padecido. Tudo quanto interrompeu-se. 2 lágrimas espremidas do fundo do coração saltaram-lhe dos olhos e desceram-lhe rápidas a perder-se entre os cabelos raros e finos da barba. Ele sentiu que outras podiam vir e foi sentar-se num sofá meio voltado de costas para Luiz Alves. As outras vieram porque o coração ainda as tinha para as dores supremas, mas correram-lhe silenciosas, sem um soluço, sem uma queixa única. Então ele foi falando ali, né? Eu já devia estar conformado, Estevão, né? Já devia estar conformado com isso e coisa e tal. Mas ele ia lá, foi para um canto e chorou de novo. Ô, homem chorão. Luiz Alves sentara-se e chegara à janela. Seu espírito, apesar de frio e quieto, parecia agora um pouco alvoroçado. Não era dor e não sei se lhe podia chamar remorso, mal-estar apenas, a comiseração. O coração era capaz de afeições, mas como ficou dito no primeiro capítulo, ele sabia regê-las, moderá-las e guiá-las ao seu próprio interesse. Não era corrupto nem perverso. Também não se pode dizer que fosse dedicado nem cavalheiresco. Era, ao cabo de tudo, um homem friamente ambicioso. Descrição do Luiz Alves, tá? Estevão levantara-se outra vez e pegara no chapéu. Vem cá, disse Luiz, entrando e indo ter com ele. Vejo que estás mais homem do que antes, resta que o sejas completamente. Varre da memória e do coração tudo o que possa referir-se. Que remédio, interrompeu Estevão sorrindo amargamente. Que remédio tenho eu se não esquecê-la? Mas quando? Mais breve talvez do que supões. Luiz Alves não acabou, Estevão olhara para ele com um gesto de espanto e fora sentar-se outra vez. Mais breve do que suponho, exclamou ele. Tu não tens coração, não tens sequer observação nem memória. Não vês, não sentes que esta paixão é o sangue do meu sangue, a vida da minha vida? Esquecê-la, era bom se eu pudesse esquecer, mas a minha macina até essa esperança me arranca, porque este padecer íntimo constante há de ir comigo até a morte. Desta vez era Luiz Alves que passeava de um lado para o outro. Em seu espírito despontava uma ideia que ele examinava a ver se a poria ali mesmo em execução. Era dizer-lhe tudo. Então, olha só, o Estevão tá ali se lamentando, sofrendo, chorando, certo? Dizendo, não consigo esquecê-la. Como é que você pode pedir um negócio desse para mim? Não consigo, não sou capaz de esquecer a Guiomar. E o Luiz Alves pensa o seguinte, e se eu falar tudo para ele? Talvez esse seja o melhor momento. Estevão viria a sabê-lo mais tarde. Melhor era que soubesse logo e por ele.
Ao mesmo tempo, refletia na exaltação dos sentimentos do rapaz. A dor certamente se lhe agravaria em sabendo que era ele o preferido de Guiomar. O coração que perdoaria um estranho condenaria o amigo. Então, o pensamento do Luiz é o seguinte: o sofrimento do Estevão vai ser maior, né? Sabendo que a Guiomar me ama, sendo eu amigo dele, né? E vai ser pior. Mas será que eu tenho que falar? Então ele tá ali na dúvida. Estevão, assentado com os olhos no teto, parecia entregue às suas reflexões, mas só parecia porque ele não pensava. Evocava antigas memórias, fazia surgir diante dos seus olhos a figura gentil de Guiomar. Sentia-lhe o império dos belos olhos castanhos, ouvia-lhe a palavra doce e aveludada a entornar-se-lhe no coração. Não evocava só, criava também, pintava com a imaginação a felicidade que lhe podia dar a moça, se entre todos os homens o escolhera, se eles dois vinculassem os seus destinos. Ele via ao pé de si, cingia-lhe o braço em volta da cintura, enchia-lhe de beijos os cabelos. Tudo isto em meio de uma paisagem única na terra, porque a abundância da natureza cresceria ao contato daquele sentimento puro, casto e eterno. Não falo eu, leitor, transcrevo apenas fielmente as imaginações do namorado fixo nesta folha de papel aos voos que ele abria por esse espaço, única aventura que lhe era permitida. No meio destas visões, ele estava pensando, né? Nada estava acontecendo, era apenas pensamento. No meio destas visões, foi acordá-lo Luiz Alves. Tens razão de sentir, disse este, mas não gastes o coração, não há maiores surpresas na vida. Em todo caso, deixa-me dizer-te que nenhuma razão tens de censura. Censuro eu alguém? Há no amor um germe de ódio que pode vir a desenvolver-se depois. Talvez chegues a acusá-la de te não querer. Nesse dia reflete que os movimentos do coração não estão nas mãos da vontade. Ela não tem culpa se outro lhe despertou o amor. Ah, incumbiu-te da defesa. Luiz Alves sorriu. Ele contava com a recriminação. Não me incumbiu da defesa, disse ele. Sou eu que a tomo por minhas mãos. Que defendo eu aqui, senão a natureza, a razão, a lógica dos sentimentos, dura e inflexível como toda outra lógica. Há no fundo das suas palavras um sentimento de egoísmo. O amor não é outra coisa, respondeu Estevão sorrindo por sua vez. Queres que, ainda em cima, lhe agradeça este desespero? Queres que vá apertar a mão ao homem que a soube vencer? Então o Estevão tá ali, né? Como assim? Eu não vou conseguir esquecê-la, né? Ela não tem culpa de amar outro, mas eu também não vou deixar de recriminar essa outra pessoa. E não sabe que essa outra pessoa é quem? O próprio amigo. Luiz Alves mordeu a ponta do lábio e acercou-se da janela. Quando ia a voltar para dentro, ouviu um rumor na janela ao pé, a primeira da casa da baronesa. Luiz Alves deu um passo mais. Não viu ninguém, viu apenas o resto de um vestido que fugia e um objeto que lhe caía aos pés. Inclinou-se a apanhá-lo. Era uma grande folha de papel envolvendo, para lhe dar mais peso, outra folha pequena dobrada em 4. Luiz Alves aproximou-se da luz e leu rapidamente o que ali vinha escrito. Leu, meteu o papel na algibeira e encaminhou-se disfarçadamente para a janela. Ninguém, a casa da baronesa dormia. Então, enquanto ele conversava ali com Estevão, Luiz se aproximou da janela. Nesse momento, cai um papel e ele vê um vestido. Né? Não vê se é Guiomar, mas ele acha que é Guiomar. E cai um papel, ele pega esse papel, era um bilhete. Ele abre, lê ali escondidinho, tá? E guarda depois esse bilhete no bolso. Quando voltou para dentro, quer dizer, ele saiu da janela, Estevão tinha se levantado. Ele vira cair o papel, apanhá-lo e lê-lo Luiz Alves. Não entendeu nada do que se passara, mas seu olhar como que pediu uma explicação. Luiz Alves foi direto ao fim. E aqui, então, o Luiz Alves começa a dar a tal da explicação. Escutem. Estevão,
disse ele, vai saber a verdade toda, não poderia ocultar-te o que se há passado, nem conviria talvez que tu a soubesses por boca de outro. Guiomar podia amar-te, eras digno dela, e ela digna de ti, mas a natureza não os fez um para o outro, são duas almas excelentes que seriam infelizes unidas. Quem há aqui que censurar? Mas, se a natureza explica o sentimento dela, igualmente explica o de um terceiro, que sou eu. Olha só, tu confiaste-me as dores e as esperanças do teu coração. Era conhecer toda a minha amizade e a profunda estima que sempre te consagrei, mas nem tu nem eu contávamos comigo. Porque também eu tenho um coração e os prestígios da beleza também falam a minha alma. Não a pude ver a frio, a paixão obscureceu-me. Nessa minha felicidade de amar e ser amado, acredita que sou alguma coisa infeliz, porque há lágrimas tuas. Há o teu padecer longo e cruel, que eu imagino e deploro. A confissão é franca, não te falo em arrependimento, porque são atos do coração e não da consciência, que esta é pura e honrada. Depois desta exposição fiel, cuido que lastimarás comigo o encontro em que o acaso ou a má sorte nos reuniu a todos três, mas não me acusarás, nem me recusarás a tua velha estima. Falo só da estima, a amizade creio que não poderá ser a mesma, mas desprezarás o meu caráter. Pela minha parte, nenhuma nem outra coisa aparece, sei o que vales. Não sei aonde nos lançará a onda do destino amanhã. Pela última vez, porém, espero que apertarás a mão do teu amigo. O Luiz Alves contou tudo, falou que ele está interessado na Guiomar e que a Guiomar também está interessada nele, certo? Quer dizer, ele confessou tudo. O Estevão ficou ali ouvindo e ele diz assim, que não está arrependido porque não é algo da consciência, é algo do coração. Então ele não fez isso de propósito, tá? Simplesmente aconteceu. O amor acontece. Luiz Alves concluíra estendendo-lhe a mão. Luiz Alves tentando dar a mão para Estevão. Estevão olhou para ele, mas não disse uma só palavra, não fez um gesto único, caminhou para a porta e saiu. Luiz Alves estendeu a mão. O Estevão não deu a mão para o Luiz Alves, virou as costas e saiu. Estevão, gritou Luiz Alves, mas só lhe respondeu o rumor dos pés que desciam e pouco depois o do tílburi que rolava surdamente na terra úmida da praia. Luiz Alves levantou secamente os ombros, chegou-se à luz e releu o escrito. E aqui finalizamos o capítulo 16. Nós não sabemos o conteúdo deste tal bilhetinho, certo? Mas agora, o título do capítulo, lembrando, Confissões. Por que confissões? Porque o Luiz Alves, então, confessa toda a verdade para o Estevão. O Estevão fica puto e vai embora. Vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Beijos, tchau, tchau.